Boa tarde, meus amores. Tudo bem com vocês, meus anjos? Que maravilhas, não é verdade? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma tarde de estudos. Estamos iniciando, graças a Deus, mais uma semana maravilhosa. Meus queridos, mas antes de começarmos até mesmo a preenchermos a nossa agenda, certo? Antes nós vamos fazer a nossa prece de agradecimento ao Senhor por um dia tão maravilhoso como é o dia de hoje. Podemos iniciar? Querido Deus, queremos te agradecer por tua infinita generosidade. Obrigada, Senhor, por cuidar tão bem de mim, da minha família, da nossa escola, dos nossos professores. Senhor, nos ilumine, nos ajude a sermos pessoas melhores, nos ensine a perdoar e nos ensine o valor da gratidão. Quero pedir, Senhor, que de maneira especial o Senhor cuide das crianças e dos idosos. Amém? Então, meus amores, vamos começar então preenchendo, a nossa agendinha de hoje. Então vamos escrever boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 11/10/2021. Vamos trabalhar com português e matemática no caderno de atividades, é uma revisão geral. Português, página 85 e 86. Matemática, páginas 181 e 182. Peça ao mamãe, peça ao papai para assinar sua agenda e acompanhar o conteúdo ministrado no ano letivo de 2021, tá certo? Essa parte aqui são alguns exemplos de frações própria e imprópria e frações aparentes para a nossa aula de matemática, tá certo? Não há necessidade de escrever no seu caderno, apenas escrever em sua agenda essas anotações aqui, ok? Então vamos começar? Muito bem, já fizemos a nossa prece, Hoje iniciamos a nossa aula com o nosso agradecimento ao Senhor, graças a Deus. Vamos pegar nosso caderninho de atividades. Vamos abrir na página 85. Traz um texto, Um belíssimo texto, é um poema. E o poema vamos preencher assinando nosso nome e ao término escrevendo a data de hoje, e assinar o seu nome. Esse aqui é o poema que nós vamos trabalhar, Tartarugas. Esse poema foi escrito por José de Castro, Poemares, Belo Horizonte, é da editora Dimensão e foi publicado em 2007 no livro Poemares. Está na página 20. Então vamos lá, vamos começar, Palavras com ar, i, o, u. Vamos entender bem, em revisão geral. Então vamos lá. Vocês compreendem? Então, em português, existem palavras, ou várias palavras, com AR, ER, IR, OR e UR. É usual encontrar palavras que contenha em sua sílaba a junção de uma vogal, A, E, I, O, U, com a consoante R. Podemos achar palavras com AR, ER, IR, OR e UR no início da palavra
no meio da palavra ou no fim da palavra. Vamos aos exemplos? Então, nós temos o primeiro exemplo: árvore, armário. A palavrinha árvore começa com a R. A palavrinha armário começa com a R. Então, aqui a junção da vogal mais a consoante está acontecendo no início da palavra para a formação dessa sílaba. No nosso próximo exemplo, nós temos arco, carta, barco. Arco também acontece a junção da vogal A mais a consoante R no início da palavra. Já na palavra carta, nós vamos ter a junção da vogal A mais a consoante R no meio da palavra. O mesmo acontece com a palavrinha barco. Em seguida, nós temos andar, nadar e amar. Nós vamos observar que a junção da vogal A mais a consoante R acontece no final da palavra. Vamos a mais um exemplo. Então, em nossos exemplos, nós temos ervilha, erva, cerca, fermento, escrever, correr e beber. Nos dois primeiros exemplos, a junção da vogal E mais a consoante R acontece no início da palavra. Cercar e fermento acontece a junção no meio da palavra. Nos vocábulos escrever, correr e beber acontecem no final da palavra. Nos exemplos com IR, irmão, IR acontece no começo da palavra. Circo, a junção da vogal I com a consoante R acontece no meio da palavra. E na palavrinha dormir, a junção da vogal I com a consoante R acontece no final da palavra. Em seguida, nós temos aí o exemplo com a consoante R e a vogal O. Então, nós temos órbita, que acontece no começo da palavra. Borboleta, borboleta, que acontece no meio da palavra. E nós temos a palavra compor, que acontece no final da palavra. O encontro ou a junção da consoante U da vogal U com a consoante R acontece no começo da palavra com a palavrinha urso, no meio da palavra com a palavra turma e no final da palavra com a palavrinha fêmur. Então, meus amores, nós vamos observar que nós temos um texto, nosso texto Tartaruga, né? Casa de tartaruga não se vende e não se aluga. Tartaruga vive num banho e nunca se enxuga. Tartaruga dorme tarde e cedo madruga.
A velha tartaruga coça com prazer sua mais nova verruga. Tartaruga, para livrar o casco, inventa rotas de fuga. Óleo de tartaruga rejuvenesce e desenruga. Tartaruga, mesmo nova, é cheia de ruga. Então nós vamos observar no nosso poema, um lindo poema, né? Escrito por José de Castro. Ele diz o seguinte, ele pede, né, fala sobre a tartaruga, tem rimas muito simples. O nosso texto é formado por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 estrofes. Então nós temos 7 estrofes. Quantos versos? Em cada estrofe há 3 versos. Então nós temos um total de 21 versos. E pede na questão de número 1 que você faça o seguinte, que você retire do poema Tartarugas, de José Castro, que você retire, sublinhe primeiro as palavrinhas formadas por AR, ER, IR, OR e o R. Lembrando que essas palavrinhas, esses encontros entre as vogais e a consoante R, podem acontecer no começo da palavra, no meio da palavra ou no final da palavra. Então você irá no texto Tartarugas, de José Castro, sublinhar essas palavrinhas e em seguida irá escrevê-las na questão de número 1. Nós vamos observar que durante o poema a palavra tartarugas aparece diversas vezes, inclusive é o título do nosso texto. E aqui nós temos um encontro sim. Nós vamos observar que nós temos AR. Então a palavrinha tartaruga possui AR. E esse encontro entre a vogal A e a consoante R acontece no meio da palavra. Então você irá verificar, além de tartaruga, que outras palavrinhas possuem esses encontros. Vamos para a questão de número 2. E a questão de número 2, meus amores, ela diz o seguinte: pede para você completar. Com quem? Você vai completar com AR, ER, IR, OR e o R. Então nós temos um espaço em branco. Na letrinha A, nós completamos com ER e formamos a palavrinha escrever. A questão pede que você complete e em seguida reescreva a palavrinha separando as sílabas. Então a letra A ficou a palavrinha escrever. Em seguida nós vamos separar a sílaba da palavrinha escrever. Na letrinha B, artista. Então nós vamos completar com AR. E em seguida vamos separar a sílaba da palavra artista. Na letrinha C, nós temos a palavrinha cair. E em seguida separamos a sílaba da palavra cair. Na letra D, nós vamos formar a palavrinha urso, correr, irmão, curso, sorrir, orvalho, cartilha, circo, forno,
barco, esperto. E em seguida, vamos separar as sílabas dessas palavrinhas, ok? Muito bem. Agora vamos para a questão de número 3. E vamos observar o que diz a questão de número 3 do nosso caderninho de atividades. É uma tarefa maravilhosa. O que é que pede a questão? Pede que você escreva o nome das figuras. Então, nós vamos ter essas figuras aí. Na primeira figura, nós temos na letrinha A uma serpente. Na letrinha B, nós temos um colar. Na letrinha C, nós temos um morcego. Na letrinha D, nós temos o martelo. Na letrinha E, nós temos o circo. E na letrinha F, nós temos o urso. Muito bem, meus amores. Parabéns. Capriche na letra. E vamos para a questão de número 4. Também muito simples de ser respondida, tá certo? Então vamos lá. O que é que pede a questão de número 4? Ela diz o seguinte: forme palavras usando as sílabas do quadro a seguir. E quais são essas sílabas? A, só, có, ur, go, té, lá, ó, si, cur, bem e por. Então, são essas as sílabas. Nós vamos formar palavrinhas, ordenando as sílabas e formando palavrinhas. Na letra A, que palavrinha nós podemos formar? Deixe-me olhar bem direitinho essas sílabas. Eu posso pegar essa sílaba U, mais a sílaba só e formar a palavrinha urso. Na letrinha B, eu posso pegar a sílaba A, mais a sílaba có e formar a palavrinha arco. Na letrinha C, eu posso pegar novamente a sílaba A, mais a sílaba té e formar a palavrinha arte. E assim vocês vão brincando com as sílabas e formando novas palavrinhas, tá certo? Agora vamos pegar a questão de número 5 e também é uma brincadeira muito agradável, meus amores. Vamos observar? Diz o seguinte: leia as palavras e coloque a letra R para formar novas palavrinhas. Siga o exemplo. Vamos observar? Então, no nosso primeiro exemplo, nós temos a palavrinha copo. Então, na palavrinha copo, se eu colocar entre o O e o P a consoante R, eu vou formar a palavrinha corpo. Vamos olhar a palavrinha fada, que está na nossa letrinha A. Então, se eu pegar a palavrinha fada, entre a vogal A e a consoante D, eu colocar a letrinha R, eu vou formar a palavrinha farda. Assim eu farei com as demais palavrinhas. Vou colocar o R e formar novas palavrinhas. Ok, meus amores? Muito bem, que maravilha que vocês amaram essa tarefinha de língua portuguesa. Agora tenho certeza
que vocês vão amar trabalhar com matemática. Disso eu não tenho dúvida, até porque eu sei que vocês têm verdadeira paixão por frações. Exatamente. Então, em matemática, nós vamos pegar a página 181, mas vamos relembrar um pouquinho de frações. Nós vamos pegar aqui, assinar o nosso nome, escrever a datinha de hoje, tá certo? E vamos começar, meus amores, vamos relembrar? Então, nós vamos ter aí as frações próprias, as frações impróprias e as frações aparentes. Vamos fazer uma revisão? Então, vamos lá. Todo mundo gosta de chocolate, não é verdade? E o nosso livro está recheado de barrinhas de chocolate. Vamos observar? Então, tá aqui, ó. No nosso primeiro exemplo, nós temos 2/4. Exatamente. Vamos relembrar. O número 2 é chamado de numerador. E o número 4 é chamado de denominador. Exatamente. Como é que eu leio essa fração? 2/4. Essa fração, ela é uma fração própria. Por que ela é uma fração própria? Quando o numerador é menor que o denominador, nós dizemos que essa fração é uma fração própria. Então, 2/4 é exemplo de uma fração própria. O número 4 é a quantidade divididas da parte inteira. E o número 2 é a quantidade colorida dessa fração. Vamos pegar então a nossa letrinha B. E na nossa letrinha B nós temos 6/4. Vamos observar? Na letra B nós temos exemplo de uma fração imprópria. E por que essa fração ela é imprópria? Porque o numerador é maior que o denominador. Vamos observar? Então, o numerador aqui é 6, representa a quantidade do inteiro que foi tomada, está colorida. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada inteiro tem 4 partes iguais, 6/4. E por fim, nós temos aqui a nossa última representação. Nós temos um inteiro, que é 4, dividido em 4 partes iguais, e foram tomadas as 4 partes iguais. Então, nós temos 4/4. Nós temos aí um exemplo de uma fração aparente. As frações aparentes são aquelas representadas por um inteiro ou quando nós podemos dividir o numerador pelo denominador. Então, nós dizemos que essa fração, ela é uma fração aparente. Vamos observar aqui outros exemplos. Exatamente, preparei para que a gente não erre a nossa tarefinha, tá certo? Então, vamos lá, meus amores. Então, nós temos 2/3 aqui. Isso mesmo, 2/3. Nós vamos observar que a parte de cima, chamada de numerador, é menor que a parte que está abaixo, representada pelo número 3, que é chamado de quê? Denominador. Então, em 2/3, eu digo que eu tenho uma fração própria, porque o numerador é maior, aliás, é menor que o denominador. 4/7. Em 4/7, nós vamos observar que o número 4 é menor que o número 7. Eu também tenho uma fração própria. O numerador é menor que o denominador. 1/8. Nós temos aqui o número 1, aqui o número 8, fração própria. Por quê? O numerador é menor que o denominador. Vamos pegar mais um exemplo. Nós temos 5/4. Nesse caso, o número 5 é maior
maior que o denominador. É o contrário da fração própria. 7 terços. Quem é maior? 7. Quem é menor? 3. Fração imprópria. 2 terços. Quem é maior? 3. Quem é menor? 2. Quando o numerador é maior que o denominador, nossa fração é uma fração imprópria. Agora vamos pegar mais um exemplo, e desta vez com as frações aparentes. Eu tenho 6 sextos. Quando eu posso dividir numerador por denominador, eu tenho uma fração aparente. Então, 6 sextos será igual a 1 inteiro. Se eu posso dividir numerador por denominador e obter um resultado dessa divisão com resto zero, então eu terei uma fração aparente. 9 terços. Então, se eu divido a fração e eu posso ter um número inteiro, 9 dividido por 3 é quanto? É 3. Então eu tenho aí 3 inteiros. Então eu tenho uma fração aparente. A mesma coisa acontecerá com 10 quintos. Eu posso dividir 10 por 5. E quanto dará? Muito bem, você que respondeu. 2. Então eu tenho um resultado aqui, um número inteiro. Então nesse caso, eu também terei uma fração aparente. Então, com relação à classificação, as frações podem ser próprias, impróprias ou aparentes. Vamos fazer a nossa tarefinha? Então, vamos lá. Vamos começar fazendo o quê? Vamos colorir. Pega lá seus lápis de pintura, por favor. Muito bem, vamos trabalhar. Então, vamos aqui. Diz o seguinte: pinte cada figura de acordo com a fração indicada. Então, na letrinha A, eu tenho 9 quintos. Quantas partes eu vou colorir? 9, exatamente. Vou colorir 9 partes. Na letrinha B, eu tenho 5 quintos. Quantas partes eu vou colorir? Muito bem, 5 partes iguais. Na letrinha C, eu tenho 3 quintos. Quantas partes eu vou colorir? Muito bem, 3 partes. E na letrinha D, eu tenho 1 quinto. Quantas partes eu vou colorir? Muito bem, 1 parte. A questão de número 2 diz o seguinte: agora classifique as frações da atividade anterior. Então você vai classificar. A letra A é uma fração própria ou uma fração imprópria ou uma fração aparente? Pede que você classifique essas frações. 9 quintos para a letra A é uma fração própria, imprópria ou aparente? Você vai fazer essa classificação. Na letra B, 5 quintos é uma fração própria, é uma fração imprópria ou é uma fração aparente? Letra C, 3 quintos é uma fração própria, é uma fração imprópria ou é uma fração aparente? E na letrinha D, 1 quinto é uma fração própria, é uma fração imprópria ou é uma fração aparente? Em seguida, meus amores, nós vamos fazer a questão de número 3, que encontra-se na página 182. Então, vamos observar. Classifique as frações em própria, imprópria ou aparente de acordo com a legenda a seguir. P para a fração própria, I para a fração imprópria e A para a fração aparente. Letra A, 3 terços é uma fração própria, imprópria ou aparente? Então você vai escrever
ou P, ou I, ou A. Na letra B, 9 décimos. Letra C, 2 sextos. Letra D, 7 quartos. Letra E, 8 quartos. E letra F, 5 nonos. Em seguida, meus amores, nós vamos fazer a questão de número 4. Eu tenho certeza que vocês estão amando fazer a tarefinha. Vamos lá? Para fazermos a questão de número 4, nós vamos estar utilizando a nossa régua, exatamente, porque temos que fazer a nossa tarefinha colocando todas as partes iguais. O inteiro deve estar dividido em partes iguais, tá certo? Olha só, aqui a tia dividiu as barras de chocolates com os mesmos tamanhos, tá certo? E fez um lindo colorido. A mesma coisa vocês vão fazer na letrinha, na questão 4. Diz o seguinte: represente com desenhos as frações da atividade anterior. Então, você vai pegar a atividade anterior. Quem é anterior ao número 4? É o número 3. Então, quais são as frações? Você vai representar a letra A, 3 terços. Letra B, 9 décimos. Letra C, 2 sextos. Letra D, 7 quartos. Letra E, 8 quartos. E letra F, 5 nonos. Então, você vai desenhar essas frações, tá certo? E em seguida, dividir numerador e denominador. Representa a parte inteira, divide de forma correta e dá um lindo colorido, sem deixar a brechinha e fazendo a utilização da nossa régua, tá certo? Em seguida, meus amores, a questão de número 5 pede que você faça o quê? Que você transforme quem? As frações aparentes em um número inteiro. Foi o que eu fiz aqui agorinha. Eu peguei, olha só, transformei a fração aparente em um número inteiro. Então, eu dividi numerador por denominador e o resultado é um número inteiro. Por que um número inteiro? Porque ele não é fracionário. Para um número ser um número fracionário, é necessário que ele tenha quem? Numerador e denominador. No caso, o número 1 é um número inteiro, ok? Então, você fará isso na letrinha A, 6 sextos, 6 dividido por 6 é igual a 1. Letra B, 2 meios. Letra C, 25 quintos. Letra D, 9 terços. Letra E, 30 terços. E letra F, 8 meios. Sendo assim, meus amores, nós teremos concluído a nossa tarefinha de matemática aqui no nosso caderninho de atividades. A todos vocês, uma belíssima tarde. Aproveite, estude bastante, bons conhecimentos e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, meus amores.